Muito bem, pessoal. Vamos dando sequência, então, ao nosso evento de 15 anos do Cetenano. Lembrando, pessoal, que está aí na nossa sala de convivência, ainda temos alguns lugares vazios aqui no auditório, então, quem quiser vir para cá, está mais do que convidado. Dando sequência, então, nas nossas apresentações das frentes de trabalho do Cetenano, a gente chama agora aqui o professor Manuel Rumart, coordenador da frente de cerâmicos, que vai falar da frente e também da startup Ecocarbono. Oi, tá certo? Então, boa tarde a todos. Mais alto? Tá certo? Beleza. Então, eu sou o coordenador, né, desse laboratório de materiais cerâmicos nanoestruturados, né, que também a gente chama de laboratório de materiais cerâmicos e cimentícios, né. É um laboratório que, historicamente, né, foi criado, né, pelo Luiz Orlando, que foi homenageado, né, hoje de manhã, e o professor Calixto, que está aqui, né. E aí eu peguei a continuidade, né. Aí vou introduzir, né, o que vai ser apresentado, né, agora, né. Tipicamente esses 5 projetos aqui. E também a Ecocarbono, que vai apresentar, né, que é a startup ou spin-off? Spin-off, né? Spin-off, né, que foi criado, né, dentro do laboratório também, que são representados aqui, né, pelo professor Luiz, né, Calixto e o Tarcísio, né, que vai justamente apresentar, né, logo depois de apresentar esses projetos, né. Mais perto ainda, tá? É que para mim fica muito forte. Tá certo, não, beleza. Aí, tipicamente, o que eu vou apresentar para vocês, né, são esses 5 projetos, né. Tem o projeto Embrapi, né, com a Gerdau, né, que trata, né, da síntese de score, né, nanoestruturada, utilizando embalagem PET, né, pós-consumo, como precursor de carbono, né, através da pirólise, né, e que a gente usa depois, né, para a produção de materiais cimentícios, né, tentando reduzir, né, um consumo, né, de clinker cada vez menor, né, dentro desses materiais de construção, né. A partir de processos de síntese parecidos, a gente também consegue fabricar, né, materiais para filtração, né, de efluente, um projeto que foi financiado, né, com a MRV, e inclusive é um projeto que a gente está procurando, né, novos parceiros também para continuar. Então, o título do projeto, né, é a filtração, né, de efluente, né, usando substrato, né, nanoestruturado, né, de carbono, produzido por pirólise, né, de PET pós-consumo, né, como eu falei para vocês, é o mesmo processo que a gente usa, né, no outro projeto, né. Tem o projeto, né, cuidado pelos professores Calixto e Luiz, né, que é o projeto de FAPEMIG Bucan, né, que tipicamente visa o combate à desertificação, né, através da produção de vermiculite recoberto com nanoestrutura de carbono, do tipo grafeno, né, para aplicação em solos desérticos, né. E a gente tem o projeto, né, financiado pela FAPEMIG sobre revestimento à base de TiO2, né, que é o projeto, né, visando o desenvolvimento de soluções tecnológicas, né, para recobrir módulos fotovoltaicos, né. Então, recobrimento multifuncionais, né, à base de TiO2 para melhorar a eficiência, né, dos módulos fotovoltaicos, né. E, por fim, né, o projeto de nanofluido e de GEIS, né, que o professor Marcelo, né, supervisa, né, que visa, né, o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, né, para a produção eficiente de petróleo em alto mar, né, nanofluido e GEIS, nanocompósitos em recuperação avançada de petróleo, né. Então, esses aqui são os projetos que vão ser apresentados agora, né. Não vou apresentar tudo, vou chamar, né, meus colegas que cuidam de cada um, né. Então, a Raquel, né, e a Isabel vão começar, né, apresentando o projeto de Embrapi e Gerdau, né. Você também vai apresentar o projeto, né, de filtração de efluente, né. Depois, a Ana Cristina vai apresentar o projeto de combate à desertificação. Eu vou apresentar, junto com a Ana Clara, o projeto de recobrimento de TiO2 e o Marcelo vai apresentar, né, o projeto de nanofluido e de GEIS, né. E a gente tem depois, né, o Tarcísio, que vai apresentar, né, a Ecocarbono, né, que é a spin-off, né. Tá certo? Então é isso. Obrigado. Eu acho que é isso, né? Olá, boa tarde.
Eu sou a Raquel, supervisora, né, hoje do Laboratório de Materiais Cerâmicos e Cimentícios, ou materiais nanoestruturados também. Vou apresentar para vocês aqui o projeto da Gerdau, que a gente tem como título Síntese de escória nanoestruturada usando embalagem PET pós-consumo como precursor de carbono para a produção de cimento com menor teor de clinker. Então, a principal motivação, antes da motivação da equipe, nós somos formados aí por essa equipe, professor Manuel, professor Calixto, professor Luiz Orlando, Elbert, que é o nosso parceiro aí, gestor do projeto, que é a Embrapi, parceria com a Gerdau, eu e as demais pessoas que integram aí a nossa equipe, tá? Entre alunos de apoio técnico, IC, né, e a aluna também de doutorado, que é a Isabela, e a Helena, também complementam aí a nossa equipe. A principal motivação, pessoal, dessa pesquisa, né, veio aí da necessidade de desenvolver materiais, compósitos, cimentícios, para que a gente consiga atender essa demanda na construção civil por aumentar o uso de materiais suplementares, que já é uma prática, né, que acontece no Brasil, somos referência em utilização de materiais suplementares, né, e aí a gente tem encadeado a isso, né, a tecnologia a nosso favor, principalmente, né, no âmbito aqui da nanotecnologia, desenvolver materiais com inovação. Isso tudo trazendo aí o conceito, né, do que nós estamos aqui atuando como pesquisadores, que é a base do nano, certo? Então, a principal motivação é essa, proporcionar pesquisas, levar pesquisas para o mercado, de forma que a gente consiga, né, inovar aí nessa grande área que é a construção civil. Alinhado à demanda, né, que nós temos aí, que é em relação à redução das emissões de CO2, a indústria cimenteira é responsável, né, por uma participação muito grande em emissões de CO2 por produção do cimento, né, nas fábricas. E aí a meta que nós temos aí alinhado à Associação Global de Cimento e Concreto, né, em roadmap também, é que em até 2030 nós tenhamos aí uma diminuição considerável de 25% a menos nas indústrias cimenteiras. Então, o CETENANO, né, na frente de materiais cerâmicos e cimentícios, se preocupa com essa questão, né, da sustentabilidade. Materiais inovadores, mas que tenham também esse apelo sustentável. Tá? E aí, aqui, como que a gente consegue, né, integrar a nanotecnologia, fazendo com que a gente tenha uma cadeia de valor, né, da proposta que nós estamos trabalhando, que é a escória nanoestruturada. Nós chamamos de escória nanoestruturada porque ela é o nosso material substrato, aonde nós vamos processá-la, né, a partir de um processo de pirólise de garrafa PET pós-consumo, né, e aí a gente obtém esse material recoberto com estruturas de carbono, organizada em formas, né, de placas em camadas grafíticas, né, bem ordenadas, que nós associamos, né, como do tipo nanoplacas de carbono, de grafeno. Tá? E aí, como que a gente, então, ancora, né, esse material dentro aí do que a gente pode considerar que é a nossa cadeia de valor da nanotecnologia? A gente consegue integrar aí o conceito da sustentabilidade devido a gente ter um impacto tanto social, econômico e ambiental para essa tecnologia, a valorização do subproduto industrial, mais ainda, né, dado que ele já é utilizado, então você consegue agregar um valor, né, a esse material. A utilização da garrafa PET pós-consumo, por ela ser um passivo ambiental e ser um precursor de carbono que tem o template do que é, né, o hexágono de carbono, que forma a estrutura, né, do material de grafeno. Então, a gente também utiliza isso aqui como uma forma de recircular e também de ter uma alternativa também para a reciclagem do PET para uma finalidade nanotecnológica. Tá? O custo-benefício, né, porque o processo que a gente tem desenvolvido no laboratório para a produção desse material nanoestruturado com carbono, ele é um processo que a gente utiliza um sistema já conhecido e bem estabelecido, que é a pirólise. Então, do processo de pirólise, que já existe no mercado, a gente só adaptou para que a gente conseguisse produzir esse material pela mesma técnica. Tá certo? Então, isso nos
auxilia muito em questão de aplicabilidade, de você levar isso para uma rotina mesmo comercial e disponibilizar o material. E trazendo aí a inovação, né? Então, como um centro de pesquisa, nós estamos aí sempre buscando inovação. Inovação aplicada, consciente e sustentável, né? Então, a ideia, né, veio do professor Luiz Orlando, juntamente com a equipe do laboratório, de ter alternativas diferentes de se produzir estruturas de carbono bidimensionais do tipo grafeno e, assim, a gente aplicar nas linhas que nós já atuamos no laboratório. Então, como eu havia comentado, né, a garrafa PET é um passivo ambiental e a estrutura da sua molécula tem esse hexágono. Então, durante o processo de pirólise, né, o que acontece? A gente tem a saída dos grupos voláteis e o que fica aderido na matriz, né, no substrato, é apenas o hexágono de carbono. Então, em parâmetros que são ajustados e estabelecidos, nós conseguimos organizar esses hexágonos de carbono e, assim, produzir diversos substratos não estruturados. E aí, para cada tipo de substrato, claro que na sua estrutura, né, na sua base estrutural, por exemplo, se você crescer esse material em uma escória, em um clinker, em uma vermiculita, como vai ser apresentado, em areia, por exemplo, vão gerar estruturas em camadas organizadas, só que cada uma com as suas características, especificações e propriedades. Tá? Mas o processo base é o mesmo. Então, isso aqui é genial, né? Faz jus aí ao nome do criador, que é o professor Luiz Orlando, que a gente tem uma consideração, né, enorme e privilégio de trabalhar com ele, porque essas ideias aqui é que geram, né, os nossos futuros, vamos dizer, projetos. E é aqui que hoje a gente está trabalhando, nessa linha. Começamos com o clinker não estruturado, do clinker não estruturado, né, finalizamos o projeto do Funtech com a Petrobras, em 2019, e daí foi integrado, né, ao laboratório pesquisas voltadas usando aí o PET, garrafa de PET pós-consumo. Então, basicamente, para o processo de produção da escória nanoestruturada, a gente faz uma análise em relação à proporção de materiais, o quanto de escória para a quantidade de PET. Esse PET ele é micronizado, então a gente adquire ele, a gente compra ele já na granulometria para ser utilizada. Tá? A gente mistura, homogeniza esse material, vai para um forno mufla, aqui dentro desses reatores, em condições, temperaturas, a pressão é atmosférica mesmo, e aí a gente tem aqui um sistema que é para a saída de gases. Hoje a gente tem uma coluna de adsorção também, para a gente conseguir limpar esses gases voláteis, né? E aí, seguido, posteriormente, né, feita a produção, é feita a homogeneização, e aí finalizamos o nosso processo. Então, trata-se de um processo de pirólise somente com adaptação para a obtenção dessas estruturas de carbono nas superfícies de N substratos, mas, basicamente, é o mesmo processo. Então, o que é esse material? Né? A sua caracterização físico-química, avaliada aqui por termogravimetria. Nós temos, então, que, do material, né, fizemos aqui uma análise para entender o comportamento térmico da escória nanoestruturada com carbono. Então, ele tem uma perda de massa, né, que se replica entre análises diferentes. Nós fizemos aqui 5 análises, né, do mesmo material, e aí a gente obtém que a média da perda de massa na faixa onde nós temos aqui a queima do carbono está em torno de 5,6. Então, da proporção inicial que se mistura de PET para a escória nanoestruturada, o que fica do carbono, que são os hexágonos de carbono recobrindo, né, o material, é em torno de 5,6% de carbono. Então, esse rendimento ele é escolhido, porque para a aplicação em compostos cimentícios, esse valor aqui ele influencia muito. Então, se você tem um rendimento muito alto, acaba que quando você vai fazer a diluição no seu compósito cimentício, na aplicação, isso acaba inferindo uma quantidade menor do material adicionado no final. Então, esse valor aqui ele tem que ser bem estudado e analisado para que a gente consiga
a melhor faixa, né, de teor de carbono presente. Aqui é uma análise da derivada, né, só para a gente ver que trata-se de um material que tem uma estabilidade, ambos, as 5 análises, né, eles possuem um pico de oxidação aqui, um pico máximo, né, de oxidação aqui em torno de 535 graus Celsius, e todos estão aí bem coerentes, né, entre eles. Tá? Uma outra análise importante, né, que a gente precisa sempre ter em consideração aqui é a análise de Raman, né, da espectroscopia Raman. Essa análise, pessoal, foi feita aqui com mais ou menos 12 amostras em 12 áreas diferentes. Eu peguei uma média e repliquei o gráfico e a gente observa que são materiais de carbono que apresentam uma quantidade de defeito considerável, dado aí a relação de D sobre G. No entanto, é um material de carbono, ele apresenta uma grafitização. Tá? E aí, avaliando mais profundamente a microestrutura, nós vamos entender como que se dá essa característica, né, essa identidade desse pico. Por isso que nós ainda não associamos, nós falamos, né, com nanoplacas de grafeno do tipo, porque essa banda, que é a de 2.700, para ser grafeno, ela teria que estar muito mais pronunciada. Né? Mas, no caso aqui, nós temos um material que é um material à base de carbono. Tá? Feito a análise também, agora, né, contratamos a empresa aqui do BHTEC, a FAB-MS, né, e aí uma análise estatística avaliando 8.000 espectros desse mesmo material. Esse que eu fiz aqui somente em 12 áreas, e aqui eles já usaram aí uma estatística para 8.000 espectros. E aqui nós vemos que há semelhança entre os espectros dessa média, e aí os valores também, principalmente em relação a ID sobre G e da área de A sobre G, nós temos aí as distribuições, né, D10, D50, D90, e essa média aqui que seria o valor mais adequado para a sua utilização. Então, é interessante observar que, se a gente pega uma média aqui de 50% do material, nós temos um valor de um material, né, em relação à área de D sobre G, que é 1,33, ou seja, é um material que apresenta muitos defeitos estruturais, pontuais e lineares, e que ele tem aí uma média, né, em relação e que esses defeitos pontuais, também por causa de tamanho de cristalito, a gente tem aí uma análise de D de 0,6. E aí, jogando aqui para o desvio, né, o erro dá 0,25, que está muito próximo aí do que a gente encontrou aqui também. Então, isso é interessante para que a gente consiga comprovar que as nossas técnicas, as nossas avaliações aqui também, elas são muito precisas e bem realizadas. Né? Isso é muito bom. Então, associando, né, a questão que eu comentei dos defeitos, nós temos aqui as imagens de microscopia de transmissão, onde a gente observa as regiões, que por ele ser um material semicristalino, ele vai ter as regiões onde há o amorfismo, né, ele não tem a continuidade de uma rede cristalina, não é um material que apresenta essa estrutura, né, organizada. E aí nós temos aqui, são estruturas que elas aparecem, começam a se organizar, mas elas são basicamente amorfas. E aí, pegando um ponto aqui dessa amostra, que vocês observam que são placas com espessura maior, então, avaliando a parte mais clarinha aqui, não sei se é possível observar, mas a gente vê como se fossem camadinhas. Então, a gente tem, né, várias camadas de grafeno sobrepostas umas à outra. Não sei se o brilho dá para enxergar, mas destacando aqui, ampliando na imagem F, a gente observa, né, aqui com clareza, a cristalinidade desse material. E o que representa aqui, dentro esse espaçamento que a gente tem, interplanar, é de 0,33, 0,34 nanômetros. Tá? O que caracteriza ser um material de carbono organizado em camadas, bidimensional. Tá? Só que, diferente do grafeno, que a gente considera que é uma camadinha, e aí tem as várias nomenclaturas, estamos caminhando para melhorar, né, e a gente conseguir realmente afirmar que o nosso material, qual tipo, né, que ele vai poder ser caracterizado. Nós estamos chamando do tipo grafeno, nanoplacas de grafeno, justamente porque ele se diferencia. Ele não é um grafeno, não é um óxido de grafeno, mas ele tem o comportamento, quando aplicado, que a gente vai explicar já já, semelhante ao que seria de um óxido de grafeno. Tá? Então, bem interessante. Agora eu vou passar aqui para a Isabela, que ela vai me auxiliar na explicação aqui, porque ela que vai ter uma afinidade maior para explicar
sobre como esse nanomaterial ele melhora, né, as propriedades da aplicação do material no cimentício, tanto em pasta quanto em argamassa. Boa tarde, gente. Bom, então eu trabalhei com a parte de aplicação desse material, que foi feito em 2 etapas. Então, a gente trabalhou com pastas e com argamassas de cimento. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem uma substituição de 50% do cimento pela escória e parte dessa escória é substituída aqui pela escória nanoestruturada. A mesma coisa na parte de argamassa. A gente tem a areia, né, que entra aqui como uma variável também, mas tem uma substituição de 50% do cimento pela escória e parte dessa escória substituída aqui pela escória nano. E aí as proporções que a gente adotou, baseado em estudos preliminares, para a gente conseguir identificar, né, quais seriam as proporções ideais, onde tem saturação, enfim. Foram de 0,05%, 0,010%, 0,015% e 0,020%. Na literatura, a gente sabe, né, que a gente trabalha com até 0,1% da adição de dióxido de grafeno em matrizes cimentícias por conta da questão da aglomeração. Então, a gente foi propondo algumas proporções e essas foram as proporções estudadas. Então, aqui, nas pastas de cimento, a gente realizou ensaios de reologia. Então, a gente tem aqui o ensaio de mini espalhamento. Nesse ensaio, a gente consegue verificar que existe uma leve tendência à redução do mini espalhamento conforme a gente vai adicionando nanomaterial. Isso é basicamente o que acontece na maioria dos materiais com a adição de nano, né? Porque são materiais com área específica muito grande, então eles acabam por reter água de amassamento e aditivo. Então, a gente observa que há uma diminuição nesse espalhamento. Na literatura, já é um efeito bem conhecido. Mesma coisa aqui nos dados de reologia. Então, esses ensaios são conduzidos para a gente conseguir confirmar se existe realmente uma tendência à diminuição da viscosidade, ao aumento da viscosidade, enfim. E aqui a gente percebeu que a viscosidade aumenta conforme a gente vai adicionando teor de nanomaterial. Mas de uma forma que essa diferença não vai fazer um comprometimento, né? Não vai ter um comprometimento com a aplicabilidade final das pastas. Então, há um aumento da viscosidade, mas não de maneira a influenciar a função que essa pasta vai cumprir. Isso foi bastante interessante também. Nos ensaios de calorimetria, a gente estudou, né, todas as nossas amostras. Aqui é o RFE, que seria com 50% de substituição da escória. E aqui a gente foi aumentando o teor de escória nano. Aqui tem 0,05, aqui tem 0,010 e assim por diante. E aí a gente conseguiu observar que a gente consegue provocar, adicionando a escória nanoestruturada, um pequeno aumento da temperatura de hidratação nas primeiras horas. Então, conforme a gente foi adicionando nanomaterial, a reação de hidratação do nosso material cimentício foi aumentando. Significa que existe um potencial de acelerar a latenticidade, a hidraulicidade latente da escória, né? E aí isso pode ser bastante interessante para algumas aplicações na indústria civil. E aí os ensaios de resistência. Em pastas, a gente verificou que o melhor teor observado foi de 0,010%, e a gente teve, na compressão, um aumento de 14,3% aos 3 dias, e aí esse aumento foi diminuindo. O importante aqui seria um efeito nas primeiras idades, porque a escória é um material muito difícil de se trabalhar em indústrias de pré-moldado, por exemplo, porque a gente tem um tempo de aumento de resistência muito diminuído por conta da escória. Então, quando a gente está adicionando nosso nanomaterial, a gente consegue aumentar essas resistências nas primeiras idades. Isso pode ajudar bastante na aplicação da escória em outras funções também.
E lá na tração, a gente observa um aumento aqui aos 7 dias no ANC 0,010% de 22%. Então, esses resultados foram bastante interessantes para a gente conseguir continuar esses estudos em argamassa, porque, geralmente, na pasta, esses aumentos são mais sutis mesmo. Então, na trabalhabilidade da argamassa, a gente conseguiu verificar que houve também uma diminuição do espalhamento, então, confirmando aquela tendência que a gente observou lá atrás. Então, de fato, o nosso nanomaterial está captando mais água de amassamento, mais água presente na mistura, e o aditivo também. Então, possivelmente, por conta desses efeitos, a gente observa essa redução. Nas propriedades mecânicas, a gente já consegue observar ganhos bastante expressivos, principalmente aqui na resistência à tração na flexão. Aos 3 dias, a gente observou 41% de ganho, isso no NC 0,015. Aos 7 dias, 34% de ganho, no NC 0,010. E aqui, aos 28 dias, 16% de ganho. Então, todos esses ganhos aqui são relativamente muito interessantes para a indústria, né, por conta dessa questão dos pré-moldados, e também para aplicações em que a gente precisa ter nossas argamassas, pastas e concretos desmoldados de uma maneira mais rápida. Lá na compressão, a gente também tem ganhos expressivos. Então, aqui, aos 3 dias, a gente observou 21% de ganho. Aos 7 dias, 18,5%. E aos 28 dias, é um ganho menor, mas ele não deixa de ganhar, o que também é bastante interessante. Então, por que a gente entendeu, né, que trabalhar com essa escória nanoestruturada pode ser um marco inovador, né? A gente tem costume na indústria civil de trabalhar com escória como um material suplementar, mas a gente tem algumas questões atreladas à escória, né? Então, muitas vezes, a gente tem aplicações que ficam limitadas por conta da hidraulicidade latente da escória. Então, a nossa síntese é obtida por meio de pirólise, que é um processo rápido, não é um processo muito complexo. Então, são processos bem simples, ajudam a gente a ter uma economia circular, e a gente consegue gerar nanoestruturas semelhantes a nanoplacas de grafeno. Então, todos esses resultados de reologia, de resistência mecânica, se assemelham muito ao que a gente tem na literatura com óxido de grafeno aplicados em pastas e argamassas. Em argamassa, inclusive, os ganhos superam em 20% a 30% os ganhos que são observados na literatura com óxido de grafeno. Então, é um material que tem um potencial muito grande. Isso porque nosso material ele dispensa qualquer tipo de dispersão adicional. Então, uma nova etapa para tentar dispersar esse material, para daí inserir na matriz cimentícia, que é geralmente o que é feito com óxido de grafeno. Então, um grande problema dos nanomateriais em matrizes cimentícias é a aglomeração. E esse material, por ele já estar aderido na escória, ele consegue fazer as ligações, né, parte desse material continua se ligando ao cimento e fazendo as ligações de hidratação normalmente. Então, a gente consegue uma boa dispersão desse nanomaterial. Outro ponto interessante é que, em concentrações baixas, a gente consegue já observar uma resistência aumentada à compressão e atração na flexão. Obrigada, Isabela. Voltando aqui, esse é o próximo projeto que eu vou apresentar para vocês, que é a filtração de efluentes. No caso, nós utilizamos aqui o efluente, que foi a água de lavanderia, usando o substrato também não estruturado a partir do processo de pirólise de garrafa PET, só que em areia. E aí utilizamos isso em um sistema de adsorção física para a gente avaliar a possibilidade, né, de retirada de agente tensoativo da água de lavanderia. É um projeto que a gente está trabalhando junto ao MRV, fizemos inicialmente uma prova de conceito de 6 meses, validando aí, né, a possibilidade da tecnologia, e agora estamos na tramitação e também buscando novos parceiros aí para esse projeto também via Embrapim. Tá?
sempre gosto de comentar assim, que o que nos leva, né, a atuar em alguma linha, buscar soluções, porque essas soluções elas dependem de demanda, né? Então, quando a gente recebe essas demandas por parte da empresa, a gente, dentro aqui do centro de pesquisa, avalia essas possibilidades, né? Então, chegou para a gente o grande desafio, né, das estações de tratamento de água ou da própria estratégia da MRV, por ela ter a lavanderia para os seus condôminos. Então, eles disseram que isso exige um gasto de água muito elevado, questão de custo com manutenção, esgoto. Então, eles falaram, o que é que o CT Nano pode propor e fazer para que a gente consiga reutilizar essa água aí nos processos de lavagem, tá? Então, a principal demanda foi essa, né? Então, é possível esse material nanoestruturado retirar agente tensoativo da água? Porque é um desafio muito grande. Então, quando essa água vai para o esgoto, para a estação de tratamento, a gente sabe que tem os ciclos convencionais, que são os tratamentos aplicados usando os reagentes químicos, floculantes, decantação, né? E aí a gente teve uma grata surpresa com essa tecnologia que eu quero mostrar para vocês, né? Então, o objetivo é o quê? Retirar agente tensoativo da água. E aí vamos aí, então, para tentar atuar, né, dentro da linha da integração da nanotecnologia com essa demanda que nos veio. E aí, trata-se de algo inovador, justamente porque é um material que não é de mercado, a gente tem os semelhantes, né, que são os carvão ativado, que é utilizado também para essa finalidade. Trata-se, né, de uma tecnologia integrada também à sustentabilidade e é um processo escalável também. Então, a remoção de contaminantes, de efluentes, de N contaminantes, né, pode vir a ser oportunidades futuras também. Nos resultados, nós vamos ver que, além do agente tensoativo, é possível também melhorar características físico-químicas da água para outros tipos de contaminantes também. Da reciclagem, né, da garrafa PET, depois, no final, eu vou integrar isso tudo para a gente conseguir fazer um entrelaçamento, né, das várias áreas que a gente caminha. Então, a gente está numa área muito nobre, que é a nanotecnologia, mas as necessidades, elas são basicamente as mesmas. Então, a gente consegue inserir dentro das mais diversas áreas, tá? E é um processo, né, como eu comentei inicialmente, reprodutível e de fácil aplicação na indústria. Bom, as etapas do tratamento convencional, né, de água, ela vai dentro de um processo da coleta, vai para o reservatório, posteriormente são feitos esses pré-processamentos de coagulação, floculação, decantação, e aí vem para o último estágio aqui, que é onde é utilizado o carvão ativado para a retenção de carga microbiológica e alguns metais e outros sólidos suspensos, né, de menor granulometria e tamanho, fazem aqui esse processo e, posteriormente, você tem a etapa de clarificação, que são utilizados aí cloro, flúor, né? Eles fazem aqui todo esse balanço, pH dessa água, e vai para a rede de distribuição. Então, esse é o processo de ciclo convencional. E aí é onde que entraria o nosso material? Aqui como alternativa ao uso do carvão ativado, tá? E aí, de uma forma surpreendente, né, nós observamos, já vou adiantar aqui para vocês, que nós observamos que essas etapas aqui iniciais, se a gente utiliza a água de lavanderia, não é necessário fazer esses processos aqui que competem, né, ao uso de reagentes químicos. Então, somente o nosso material, né, substituindo aqui o carvão ativado, a gente já consegue, né, eliminar essas etapas aqui anteriores, tá? E aí, esse foi o protótipo que nós desenvolvemos aqui para a prova de conceito, chamei aqui de protótipo 1. Então, basicamente, montamos aqui um sistema de colunas, né, em série, e aí nós utilizamos, como já é feito na rotina, né, de uma estação de tratamento de água, utilizamos um filtro de areia 0,6 para retirada de sólidos grosseiros, a areia de 0,3 milímetros para retirada também dos materiais grosseiros. Então, a água de lavanderia passa por esse primeiro filtro
E aí a gente coletou ela aqui, passou ela no segundo filtro para 0,3, e aí, posteriormente, ela passa por 3 filtros nano, sendo o último com reciclo. Tá? Aqui nos testes de laboratório, nós utilizamos, eu acho que foram 5 litros de água de lavanderia para cada teste que nós fizemos aqui. Tá? E aí a ideia, né, que hoje nós estamos prospectando, em parceria com o Senai, o sítio Senai e a MRV, é a gente tornar esse protótipo otimizado. É montar, literalmente, uma linha, uma estação de tratamento adequada somente para uso dos filtros que a gente está trabalhando aqui, que é com o filtro sem o nanomaterial, que são 2, e, posteriormente, passando aí pelo filtro nano, tá? Que é contendo aí, dentro aqui da parte de recheio, né, da adsorção aqui, vai ser somente o nosso nanomaterial. Então, esse aqui é um projeto que nós estamos prospectando, e ele vai ser todo desenvolvido de acordo com as normas, né, que já são exigidas mesmo para tratamento, estação de tratamento de água. Que o pessoal do Senai tem aí um know-how muito, muito bom. Aqui, aqueles 2 primeiros estágios que eu comentei, aqui é a água passando somente no filtro de 0,6, com areia, 0,6 milímetros. Então, ela sai aqui com a coloração basicamente a mesma coisa. E aí, lá no último filtro, no 5º passo, né, onde ele tem lá o filtro nano, ele já sai com a água praticamente sem nenhuma cor, né, com a turbidez, que eu vou mostrar os resultados, validados pela Copasa, para vocês verem como que é eficiente esse processo de remoção do sabão aqui, dessa água de lavanderia. Aqui é o antes e o depois. Aqui nós temos a tabela comparativa para os resultados, né, analisados pela Copasa, da água posterior aí à filtração. Então, são alguns parâmetros físico-químicos que são avaliados, e nós fizemos experimentos com águas de lavagens de roupas diferentes. Essas águas, elas foram colhidas na minha casa, lavei bastante roupa, lavei muita roupa, sujei muita roupa, né? Lavei. A Omo, que estava junto com a gente também, a Unilever, né? Ela passou para a gente a proporção de sabão e água para cada lavagem, para que ficasse algo bem padronizado e que servisse de comparação também para eles. Inicialmente, eles estavam junto conosco, mas teve mudanças lá e eles não prosseguiram. Mas, então, utilizamos, né, esses padrões em 2 dias diferentes, gerando 2 lotes de água diferentes, e aí a gente fez o processo. Tá? Então, aqui os valores antes da filtração, do teste 1, aqui depois da filtração. E a mesma coisa, nós temos para o segundo experimento, e aí nós temos os percentuais. Vou passar somente por alguns, para não ficar cansativo, que são os que nortearam mais aí a nossa busca. Aqui, em relação à turbidez, então, inicialmente, 196 unidades, e aí, no final da filtração, 0,56, gerando aí um percentual de redução de 99,7% de adsorção, né, dos contaminantes que estavam aumentando a turbidez aí dessa água. Tá? E também, no segundo teste, nós tínhamos aqui uma turbidez menor, de 75, caiu para 2,81, e aí isso aqui acarretou em 96%, né, de redução aí na turbidez. E outros DBO, o DBO e DQO também é bem importante para essa análise. A gente teve valores bem expressivos também, por causa da qualidade, né, de manutenção da vida na água. Então, esses valores também normativos, eles precisam atender o Copan, que é a norma regulatória para o Estado de Minas Gerais, que é baseada aí no CONAMA, que é a última legislação que nós temos aí de qualidade de água. Tá? E aqui o principal, né, que é o surfactante. O surfactante aniônico, que é a presença do sabão, que é dotado de carga polar negativa e que é extremamente difícil de tirar só por adsorção física. Né? Por isso que é utilizado, quebra dessas moléculas, para utilizando aí o sulfato de alumínio, usando outro tipo de reagente, justamente para possibilitar quebra dessa molécula e a gente conseguir fazer a retirada. Então, no nosso caso aqui, o material, não fazendo aqueles processos iniciais de pré-tratamento, a gente já conseguiu 99,8% de retirada do sabão.
dessa água. Tá? E no segundo teste também, dentro da casa de 99%. Isso aqui chamou muita atenção do pessoal da Copasa, né? Eles elogiaram bastante, disseram que é uma metodologia muito promissora, muito interessante, para tratar água para provas de recirculação, e aí, né, agora, testar em águas cinzas também, águas de poços artesianos, porque a gente observou que, além do que a gente estava buscando, que é a retirada do agente tensoativo, a gente também teve uma melhora considerável em outros tipos de metais. Tá? Então, por exemplo, aqui já era uma faixa bem pequena, né? Estava bem próximo da margem de erro do equipamento, porque aqui é o mínimo que ele consegue ler, mas também são valores interessantes que a gente pode, sim, buscar mais informações e avaliar nesses testes. Né? Tanto para os metais, quanto também para outros tipos o carbonato de cálcio também, para águas mais pesadas. Então, ficou bem interessante a gente avaliar outros parâmetros, porque a gente descobriu outras possibilidades. Tá? Qual que é a diferença de trabalhar, então, em relação à estrutura? Né? Porque, como eu disse, o carvão ativado já é utilizado para essa finalidade. Ele está lá no último estágio para que tire, né, essa carga microbiológica, e os demais o restante, vamos dizer assim, o que sobra ainda, né, o que está retido ainda, que não foi possível tirar nas etapas anteriores. Então, qual que é a importância de trabalhar com esse nano? Justamente pelo fenômeno que a gente tem, essas camadas faz com que, ao passar, a água ao passar, ele age por adsorção, então fica retido entre as camadas. Então, o caminho de passagem, né, dessa água suja aqui nas camadinhas de carbono retém. Então, você cria um caminho com uma percolação mais demorada. Então, acaba com que isso melhora muito a eficiência de filtração. Então, a própria estrutura planar em camadas faz com que a gente tenha uma seletividade para esse tipo de adsorção. Né? Tem a adsorção física e a química. Aqui, no caso, a gente usou parte, a gente teve também que tratar a superfície do material com um outro agente, mas aqui, no caso, a gente considera mais a questão mesmo da percolação, do material ele ficar retido aqui nos poros, onde há aqui os materiais de carbono. Tá? Então, aqui é uma representação do que está sobre essa areia. Então, é um plano mesmo de material em camadas e que apresenta aqui, né, uma cristalinidade, uma organização hexagonal importante. E aí, avaliando aqui, né, o Raman é um material que tem também defeitos pontuais lineares, né, mas trata-se de estruturas de carbono. Aqui a gente tem um material com um rendimento de 6%. A gente usou basicamente a mesma proporção para a escória não estruturada, de PET com substrato. A área inicial dessa areia, né, é 1,13 e ela vai para 24 metros quadrados devido ao recobrimento do carbono. Então, a área aumentada facilita, né, a aprisionar e ter a adsorção física mesmo aqui desses contaminantes. Isso classifica como um material mesoporoso. Tá? Bom, eu usei essa expressão, né, que é a inovação em nanotecnologia para redefinir a cadeia de utilização da garrafa PET pós-consumo. A ABPET, né, ela é uma associação que está sempre trazendo, né, os boletins aí em relação ao uso da garrafa PET, da reciclagem de garrafa PET. Então, a gente tem observado um aumento considerável da utilização das garrafas PET pós-consumo. Então, isso já está virando algo mesmo que de valor comercial. Então, acreditamos, né, e aqui no centro de pesquisa a gente também culmina isso, né, e atua para que isso aconteça e cresça. Isso é tão importante porque, se a gente utiliza e vê que dessa finalidade a gente pode incluir dentro da cadeia de valor que a gente já tem do PET, que é reciclado, que está indo para várias áreas aqui, né, a gente consegue integrar aqui mais um novo material. Né? Então, a possibilidade de utilizar a garrafa PET
para uma inovação nanotecnológica, dado aí a descoberta, né, que foi feita a partir de um material que é um passivo ambiental, que está crescendo seu valor de mercado em termos da sua reciclagem. A gente observa aqui, ó, que entre 2015 e 2024, a gente teve um aumento muito elevado, tanto do consumo, mas também quanto da reciclagem desse material. Isso integrando, pessoal, dentro dessas duas grandes áreas, né, tanto da reciclagem quanto da cadeia de valor do PET, que a gente consegue desenvolver um novo material, dado a inovação nanotecnológica, nós estamos também muito alinhados aí com as ODS, né, os objetivos aí, estabelecidos pela ONU, se eu não me engano, esse é o 6º, né, que é em relação à água potável e saneamento, que até em 2030, né, o Brasil deve melhorar a qualidade de água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo a metade a proporção de águas residuais não tratadas, aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente. Então, o CETENANO, na frente de materiais cerâmicos e cimentícios, voltando, né, a nossa temática de utilização hoje da garrafa PET pós-consumo, para desenvolver novos produtos, né, com essa finalidade de integrar cadeias de valor, resultado e novas possibilidades. Tá joia? Bom, então, finalizando aí, o processo de filtração ele foi eficiente para a retirada de surfactante aniônico em 99,8%. Né? Não foi necessário utilizar as etapas preliminares de coagulação e floculação. Tá? E, sim, há necessidade de etapas agora de estudos subsequentes para melhorar a qualidade microbiológica da água, que é o processo de clarificação, desinfecção, né? E a gente já precisa avançar nos estudos para que a gente, né, tenha também esses resultados. Tá? E a tecnologia integra e contribui para a inovação alinhada às expectativas ambientais, sociais e econômicas. Então, essa é a apresentação em relação ao projeto de filtração para a água de lavanderia. Boa tarde, gente. Eu vim aqui hoje para poder falar de um dos projetos FAPNIG que estão, né, de desenvolvimento lá no laboratório. Não é esse aqui, não. É para o outro lado, né? Tá. Ele tem como título o desenvolvimento nanotecnológico e sustentável de uma cadeia produtiva para o semiárido mineiro com base na comercialização do própolis verde. Assim, título lindo e tudo, mas para poder explicar a ideia desse projeto é a gente usar, né, essa patente de recobrimento com garrafa PET que o professor Luiz desenvolveu para poder recobrir vermiculita. E o que é, né, isso? A vermiculita, ela é um mineral que é extraído e ela é muito aplicada na agricultura, porque ela age como uma esponja. Então, ela retém água e minerais. E com esse recobrimento, a gente esperava
que ela retesse mais água. Então, como o Luiz ele sempre fala, a gente fez um teste rápido. Durou alguns meses, mas a gente fez plantações de soja e arroz com 10% desse material, e a gente notou que as plantas elas cresceram mais e elas ficaram mais úmidas. Então, assim, não é nenhum dado, né? Mas a partir daí a gente escreveu esse projeto que foi investido aí pela FAPEMIG. Foram 2 milhões aplicados nele. Então, veio de uma equipe extremamente multidisciplinar. Então, a gente tem hoje, né, o professor Geraldinho e a Iumi, lá do ICB. Temos o professor Luiz, o professor Calixto e eu, aqui do CCT, o professor Ari, a Carla, a Tatiane e o Frank, do laboratório de SMS, e, para poder corroborar com tudo que eu disse, que é um projeto bem multidisciplinar, a gente tem o Marcelo, lá da Economia. Sob a responsabilidade do nosso laboratório, tem duas coisas assim que nós vamos fazer, que é a produção dessa vermiculita e escalonamento dela. Além disso, nós também vamos fazer, junto com a equipe de caracterização, essa caracterização físico-química. Tá, mas como é que a gente produz isso, né? Como a Raquel disse, é uma síntese simples. Então, a gente pega essa vermiculita e o PET, colocamos nesse reator de 50 litros cada, então, assim, é um vaso grande. E aí, sob uma rampa de aquecimento, acontece essa pirólise, a gente verte tudo que está aqui, e aí a gente retira já essa vermiculita pronta. E só um dado assim, esse foi um projeto que começou em 2023. A gente já conseguiu passar de uma produção de 20 litros por dia para 100 litros dia. Correto, né, professor? Então, assim, já é um aumento grande, assim. Quanto às avaliações físico-químicas, a gente conseguiu ter um aumento de área superficial de 5 vezes mais. E se a gente
calcular com a quantidade de carbono que tem nessas mostras, a gente vê que essa área dessa fina camada que está sob a vermiculita, ela é cerca de 326 metros quadrados por grama. Então, assim, é uma área muito considerável e muito positiva, né, para a absorção de água. Bem, é um projeto que ainda está em desenvolvimento e convido já todos para poder virem aqui amanhã assistir a apresentação do SMS, que eles vão falar um pouco sobre os testes de toxicidade desse material. Obrigada, gente. Então, voltei. Obrigado. Agora eu vou apresentar o projeto. Está certo a distância aqui, vocês me falam? Então, é o projeto, né, de recobrimento, né, de TiO2 em cima das placas de proteção, né, dos painéis fotovoltaicos. Né? Então, é o projeto que a gente intitulou Soluções Tecnológicas em Energia Renovável a partir de nanorecobrimentos multifuncionais baseados em TiO2. Né? São 3 propósitos que eu vou mostrar para vocês, né? 3 tipos de recobrimento que a gente propôs para ser depositado em módulos fotovoltaicos. Né? Isso aqui financiado pela FAPEMIG, né? É o mesmo edital do que o projeto que a Ana Cristina apresentou, só que a gente está atrasado porque a gente teve que entrar em recurso para ganhar o dinheiro. Então, a gente tem 1 ano de atraso. Então, a equipe, né? Eu estou na coordenação do projeto, né? O professor Marcelo está participando, o Eduardo, o professor Túlio, da Química, as meninas da operação, o Vinícius também está ajudando. E os pesquisadores, né? Agora tem a Annalise e o João Paulo, que acabaram de chegar, né, como postdoc. A Ana Clara, que vai me ajudar a apresentar daqui a pouco, que está fazendo o seu doutorado. Né? Acabou o mestrado agora está começando o doutorado. A Luiz, que está no mestrado, a Amanda está no doutorado, e o Pedra, como aluno de iniciação. E a gente está procurando mais uma iniciação que vai chegar daqui a pouco também. Então, isso aqui é a equipe. Né? O objetivo do projeto, né, mais ou menos que se resume com essa figura, né? Tipicamente, tem muitos painéis fotovoltaicos que estão sendo usados, né? Onde você tem, né, o painel e você tem, né, a proteção de vidro por cima. Né? Só que essa proteção de vidro, né, ela, principalmente em um ambiente, né, urbano, ela se suja, né, tem poluição, né, aderindo na superfície. Você tem a água também que não consegue escorrer, que pode se acumular, né, na superfície do painel. Às vezes ela se infiltra até dentro também. Né? Isso aqui impede, né, uma boa eficiência do painel fotovoltaico. Né? É uma geração de energia mais fraca. Né? Com esses revestimentos à base de TiO2, a gente vai aproveitar de tipicamente duas propriedades principais do TiO2. O fato de ele ter a propriedade fotocatalítica. Então, o TiO2, quando ele está iluminado com o sol, ele tipicamente vai degradar os contaminantes, né, superficiais dos materiais. Né? E, no mesmo tempo, o TiO2 iluminado com o UV, ele também ativa o que a gente chama de superhidrofilicidade fotoinduzida. Então, você melhora a afinidade da água com a superfície de TiO2. E aí a água, então, se infiltra, né, entre os contaminantes e a superfície do material para remover, né, tudo que foi aderido na superfície, né, muito mais facilmente. Né? Então, mantendo, né, a superfície limpa a partir, né, da fotocatalise e da superhidrofilicidade fotoinduzida, né, a gente pretende, né, aumentar, né, a manutenção, né, da limpeza dos painéis, da superfície, né, dos painéis fotovoltaicos para ter uma geração energética maior, né, dessa tecnologia. Né. Então, esse projeto
ele responde, né, a 6 dos Objetivos de Desenvolvimento, né, Sustentável da ONU, né? Então, produção, né, de água potável, saneamento, né? A gente pode limpar a água também com esses fotocatalisadores, né? Geração de energia limpa, indústria, inovação, né, infraestrutura, então desenvolvimento, né, de infraestrutura mais durável, né? Cidade, comunidades sustentáveis, o consumo, né, e produção responsáveis, né, dos nossos recursos, né, e a ação, né, contra a mudança, né, global do clima, né, então conseguir produzir energia mais limpa, né, com novas tecnologias, tipicamente. E aí a proposta é isso aqui, a gente tem a intenção de produzir 3 tipos de recobrimento diferentes, todos à base de TiO2, né? O primeiro são os revestimentos, de TiO2 com sílica, né? São coisas que a gente já estudou no passado, eu mesmo desenvolvi esse tipo de materiais no meu doutorado, né? Faz um tempo. Né? E são revestimentos que apresentam superhidrofilicidade permanente e uma superhidrofilicidade que é fotorregenerável, né? Então, tipicamente, aqui, pela inserção de sílica, a gente começa a reduzir um pouquinho o fenômeno de fotocatalise, mas a gente amplifia o fenômeno da afinidade com água, né? Então, em um ambiente, por exemplo, onde teria muita chuva, talvez esse material seria mais interessante do que materiais com muita fotocatalise, né, para poder manter a superfície, né? Então, é uma das propostas que a gente tem, né? Aqui a gente pode ver o que eu já fiz, né, no meu doutorado. Então, comparando com uma sílica, né, sozinho, aí o TiO2 é ainda mais, viu? Eu nem coloquei porque ele se suja muito mais rapidamente, então você perde a afinidade com água muito rapidamente, né? Os materiais compósitos, né, otimizado, né, com essa solução de sílica que eu chamo de EC4, a gente consegue, né, manter a superhidrofilicidade durante 2 meses, né, tipicamente, com um ângulo de contato que está abaixo de 5 graus. Né. E aqui são as propriedades de fotorregeneração. Então, mesmo após um certo tempo, né, se a gente perde esses ângulos de contato, eles não são mais perto de zero, você pode iluminar e recuperar a superhidrofilicidade, né? Então, a atuação, né, sucessiva de chuva e sol, tipicamente, vai conseguir fazer perdurar essa superhidrofilicidade de maneira permanente, né, para esses materiais, né, e ter uma limpeza fácil desses materiais, né. Aqui é um teste de limpeza, né, coisas que eu publiquei, está na internet, se vocês têm interesse, eu comento mais depois, né. Mas, tipicamente, a gente tinha sujado a superfície, né, com óleo e simplesmente colocando gotinhas de água e inclinando a superfície, a gente consegue remover tudo facilmente. É como se você pegasse sua panela de cozinha na qual você fritou com óleo, você mergulha lá na água, você já removeu todo o óleo que está na superfície. Não precisa de detergente, não precisa de nada, né? Tá certo? A outra proposta é de produzir revestimento de TiO2 com grupos hidrofóbicos e que consiga manter propriedades fotocatalíticas, né? Então, tipicamente, tanto a superhidrofilicidade, como eu mostrei anteriormente, né, na outra proposta, como a superhidrofobicidade, são coisas que permitem de remover poluentes da superfície, né? São conceitos que são totalmente opostos, mas que chegam ao mesmo desempenho, tipicamente, né? Então, isso aqui é uma outra proposta, e aliar essa superhidrofobicidade, né, com as propriedades fotocatalíticas, né? Então, aqui, por exemplo, são resultados, né, do professor Marcel, né, onde ele tem materiais que são hidrofóbicos ou superhidrofóbicos e que mostram, né, que eles conseguem degradar, né, poluentes. No caso aqui, eu acho que foi usada a rodamina B, e a gente consegue, né, degradar totalmente, né, esse poluente orgânico, né, em solução aquosa, né, iluminando esses materiais com luz ultravioleta. E a terceira proposta é de produzir revestimento de TiO2 com GO ou com RGO, né? Vou explicar talvez um pouquinho melhor para vocês. Na verdade, quem vai explicar talvez é a Ana Clara dentro da metodologia de síntese, né? A gente coloca GO, mas como a gente coloca isso aqui numa autoclave, provavelmente o GO já se transforma em RGO, né? Então GO reduzido, né?
Aqui eu peguei umas... Então, esses materiais eles são interessantes porque, além de ser fotocatalíticos, né, como eu já mostrei, né, com a proposta anterior, eles também têm superhidrofilicidade fotoinduzida, mas também eletroinduzida. Então, aqui, às vezes, não precisaria de luz ultravioleta, você poderia aplicar um potencial e aumentar essa afinidade com a água e a facilidade de limpeza, né, desses materiais, né. E uma coisa que a gente sempre se pergunta, né, mas você coloca GO é preto, né, não vai manter a transparência, né, do recobrimento. Aqui, por exemplo, nessa figura, a gente vê que, mesmo colocando, né, até 5% de GO, a gente consegue ter, né, mais ou menos 70%, né, de transparência, né, desses recobrimentos em cima de vidro, né. Então, isso aqui são as 3 propostas que a gente vai desenvolver. As metas do projeto são de escalonar a produção das suspensões, né, à base de TiO2, né. Então, TiO2 sozinho, mas TiO2 depois com sílica, com RGO, com os grupos hidrofóbicos, né. É o que a gente já realizou, tipicamente, nesse primeiro ano, né, de projeto. E a gente já começou, né, essa segunda meta, que é o desenvolvimento da deposição em escala piloto, né. Então, a Ana Clara vai mostrar um pouquinho para vocês, né, a adaptação, né, do nosso deep coater, por exemplo, para poder começar a recobrir, né, superfícies maiores, né, para obter, né, esses revestimentos multifuncionais em placa de vidro, né. E aí depois em placa de vidro que vão ser, né, aplicadas aí essa última meta, né, em módulos fotovoltaicos, né. E tem também essa meta de caracterizar tanto as propriedades físico-químicas de todos esses revestimentos, como também as suas propriedades funcionais, que eu mostrei para vocês, né. Mas tudo isso é escalonado, né. Então, produzir, né, soluções de volume maior, tentar produzir mais rapidamente, pode ver? E aí a Ana Clara vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Ana, sou aluna de doutorado do projeto e eu vou apresentar para vocês a metodologia que consiste basicamente nas rotas de síntese e também no método de recobrimento, né, que a gente utiliza para a produção desses filmes. Bom, essa primeira metodologia que eu vou mostrar para vocês é uma síntese hidrotérmica que é de TiO2 puro. Então, inicialmente, a gente prepara essa solução aqui, que a gente chama de solução. Essa solução mãe é uma solução à base de etanol, que tem como precursor o isopropóxito de titânio 4, em meio ácido. Essa solução aqui, ela precisa ser envelhecida por pelo menos 2 dias. Logo depois que essa solução é envelhecida, a gente hidrata essa solução com água e, logo depois, essa solução, que é hidratada, é levada para um tratamento térmico em autoclave a 130 graus por 6 horas. Esse processo aqui do tratamento térmico, ele já vai gerar o TiO2 na fase cristalina que a gente trabalha, que é a fase anatásio, que apresenta o melhor desempenho fotocatalítico. Essa suspensão cristalina aqui preparada, ela demora aproximadamente 5 dias para ficar pronto, contando desde o preparo da solução mãe até a troca de solvente, né, que a gente faz logo depois de tirar da autoclave. Em seguida, eu vou apresentar para vocês a síntese do TiO2 RGO. A solução mãe é preparada da mesma forma da primeira metodologia, a hidratação também ocorre de forma semelhante, só que a essa solução mãe agora é incorporado o óxido de grafeno. Então, quando esse óxido de grafeno é levado para o tratamento térmico em autoclave, nas mesmas condições, né, 130 graus por 6 horas, ocorre a redução desse óxido de grafeno, então a gente tem uma solução aqui de TiO2 com RGO. Uma suspensão, perdão. Essa suspensão aqui, a gente também faz a troca de solvente e logo em seguida ela é levada para o ultrassom para que possa se dispersar de uma forma mais eficiente.
Essa é a síntese do TiO2, SiO2. Então, a gente prepara inicialmente uma solução aqui que tem etanol, HCl e água, só que nessa solução aqui, ao invés de adicionar o precursor, que seria o isopropóxito de titânio, a gente adiciona esse TeOS aqui, que seria o precursor do silício. Então, a gente tem uma solução aqui de SiO2, e essa solução de SiO2 ela é incorporada à suspensão cristalina que a gente obtém logo depois do tratamento em autoclave. Essa é uma síntese do TiO2 com grupos hidrofóbicos. Então, tem o preparo também de uma solução aqui precursora, e a essa solução é adicionado o silano, que é um grupo hidrofóbico, né, que a gente adiciona aqui. E essa solução hidrofóbica ela é incorporada também à suspensão cristalina. E, por fim, essa metodologia aqui, que consiste na síntese micro-ondas, ela é basicamente uma otimização daquela primeira rota de síntese que eu apresentei. Essa síntese micro-ondas, a gente conseguiu preparar em 1 dia. Então, a gente reduziu o tempo de preparo de 5 para 1 dia da seguinte forma. A solução mãe ela foi preparada da mesma forma, só que, ao invés dela descansar por pelo menos 48 horas, né, a gente aqueceu essa solução por 1 hora a 70 graus. Em seguida, essa solução foi resfriada e depois houve uma inversão do gotejamento. Ao invés da gente gotejar a água na solução mãe, a solução mãe foi gotejada na água. E essa descoberta foi feita testando mesmo. A gente testou várias vezes o gotejamento da água na solução e ela gelificava. E depois a gente decidiu inverter esse gotejamento e aí deu tudo certo. O tratamento térmico em micro-ondas a 700 de potência e 70 graus dura 11 minutos no total. Só que, nesse caso aqui, a gente tem a formação de um aglomerado bem gelatinoso. Então, é necessário levar para a centrífuga para que essa troca de solvente possa acontecer de uma maneira mais eficiente. E, logo depois, tem a redispersão desse precipitado em etanol. E a gente tem a suspensão cristalina também pela rota micro-ondas, já com a fase cristalina de interesse formada, que, no caso, é a fase anatásio. Para a deposição dos filmes finos, a gente tem utilizado a metodologia Deep Coating, que consiste no mergulho de um substrato, né, com uma velocidade controlada. No meu mestrado, eu fiz os recobrimentos em lâminas de microscopia, então era algo menor comparado ao que a gente está fazendo agora. Essa adaptação que a gente conseguiu acoplar aqui no equipamento, ela permite que os recobrimentos sejam feitos em substratos de vidro 15 por 15, que é o que a gente vai colocar também por cima dos módulos fotovoltaicos. Então, aqui, a gente tem um exemplo, né? Esse aqui é o vidro, o módulo está logo atrás, já com recobrimento, e aqui é o vidro sem o recobrimento, com esse módulo fotovoltaico atrás. Uma vantagem dessas sínteses que a gente realiza pelo método hidrotérmico ou micro-ondas é que, como não necessita de calcinação, o TiO2 ele já sai na fase que a gente deseja. A gente poderia até variar o tipo de substrato, né? Porque, como não precisa de aquecimento, pode ter diversos tipos de substrato. Mas, como o nosso foco são recobrimentos fotovoltaicos, a gente tem feito em substratos de vidro. Eu trouxe aqui também alguns resultados como teste de aplicação. Nesse caso, são os filmes produzidos com TiO2 puro. Então, aqui envolve aquela primeira metodologia, que demora 5 dias, e também a última, que é a rota micro-ondas, e um comparativo dessas duas. Nesse teste de fotocatálise, foi degradada uma solução de rodamina B na concentração de 10 ppm. Então, foi feita uma fotólise, só para a gente avaliar a porcentagem de degradação sem a presença do filme catalisador, e, em seguida, um comparativo aqui entre os filmes, né, que estavam recobertos com essas suspensões. O resultado para a suspensão cristalina daquela primeira rota que eu apresentei foi da ordem de 31,14% que ele conseguiu degradar do corante.
Esses dois resultados aqui, eles são provenientes da mesma suspensão que foi pela rota micro-ondas. Entretanto, esse resultado aqui, que é o mais expressivo, de 43,29%, ele necessitou de uma calcinação do filme. Não seria necessário, porque o TiO2 já estava na fase anatásio, mas para a gente comparar com outros resultados que a gente já tinha, mesmo assim o filme foi calcinado. E ele teve, curiosamente, o melhor desempenho aqui em relação aos demais filmes que a gente produziu. Então, uma proposta futura, né? Como a gente pretende escalonar essa síntese, talvez melhorar alguns parâmetros da síntese pela rota micro-ondas para tentar eliminar essa etapa de calcinação, que não seria necessária, mas acabou apresentando o melhor resultado aqui na fotocatálise. Como um teste de aplicação também, temos alguns resultados do ângulo de contato de todos os filmes aqui produzidos. Esse primeiro filme é pela rota micro-ondas, sem calcinação, sem irradiação nenhuma. O ângulo de contato inicial foi de 49 graus, então já era uma superfície hidrofílica. Só que após ser irradiado com lâmpada UVC por 5 minutos, essa superfície já teve um ângulo menor do que 10 graus. Então, a gente já considera que é uma superfície superhidrofílica. E após mais 10 minutos, totalizando 15, e depois mais 45, totalizando 1 hora, a superfície manteve o mesmo comportamento. E isso vale também para os outros filmes, mostrando que a gente conseguiu atingir uma superfície superhidrofílica, o que melhoraria bastante a molhabilidade, já que a superfície autolimpante é um dos nossos principais objetivos, né? Obter essas superfícies autolimpantes. Como conclusão e perspectiva futura, né, os filmes de TiO2, TiO2-RGO e TiO2-SO2, que já foram obtidos pelo grupo, eles mostraram bons resultados em relação aos testes de transmitância e também reflectância. Eles mantiveram, né, a transmitância acima de 70%, então garante a passagem de luz, o que é interessante para ser utilizado em células solares. O processo de produção dos materiais em relação a todas as rotas de síntese que eu apresentei, eles já estão sendo escalonados com sucesso, então a gente consegue manter a estabilidade das suspensões, mesmo produzindo um volume maior, então é um processo viável. Além disso, a gente pretende testar outros métodos de deposição, como o spray coating, por exemplo, e que será futuramente automatizado para a gente manter uma boa reprodutibilidade dos filmes que a gente produz. E como uma perspectiva futura, a gente pretende instalar um sistema de avaliação desse desempenho, desses recobrimentos que a gente faz nas células solares em condições ambientais reais. Então, isso aqui é um protótipo que a gente pretende colocar aqui mesmo no CT Nano para expor esses módulos que a gente produz, né, com os recobrimentos, às condições do dia a dia mesmo, chuva, calor, enfim. E isso vai ser bastante importante para a gente avaliar outros parâmetros dos nossos recobrimentos, estabilidade, eficiência e até mesmo o mecanismo de autolimpeza e fotocatálise, que é o nosso principal interesse. Boa tarde a todos. Agora a gente vai apresentar aí, né, o projeto Nanofluidos e GES. Esse projeto é um projeto financiado pela FINEP. O título dele é Tecnologias Inovadoras para a Produção Eficiente de Petróleo Offshore, Nanofluidos e GES Nanocompósitos usados em EOR. Bom, aqui a gente tem a equipe atual, né, do projeto. Então, eu sou o coordenador, professor Marcelo. A Marina, ela atua na gestão de projetos. O Vinícius Duarte, ele é o nosso pesquisador de mercado. A gente tem a Stephanie como na supervisão, a Suelen, a doutora fazendo o pós-doutorado atualmente no projeto. A gente tem 2 doutorandos, a Larissa e o André. O José Alailson fazendo o mestrado. O Aislan é o técnico que atua no projeto.
E a gente tem os alunos de graduação também atuando aí, o Tiago, o Henrique, a Érica e a Stephanie. Bom, esse projeto de FINEP é um projeto que foi conquistado em 2023. Ele é um projeto de 4 anos, então a gente está na metade dele. Então a gente tem 2 anos de execução e a ideia é chegar num grau de maturidade tecnológica 6. Ele é um projeto que permitiu que a gente adquirisse um equipamento, que é um equipamento conhecido como um core flooding. É um equipamento que pode simular, né, condições de reservatório para avaliar a eficiência de recuperação de óleo usando esses fluidos, ou os géis propriamente. E também foi possível adquirir um reômetro, né, que pode atuar aí com condições também de experimentos de reologia a alta pressão para a gente acompanhar as propriedades reológicas dos nossos sistemas. Falando um pouco da extração de petróleo e da recuperação avançada, a gente tem basicamente aqui 4 etapas, né, que é a prospecção, a perfuração, a extração e a recuperação. Então a gente está falando aqui da recuperação, né, e a gente parte aí, né, desde a recuperação primária, que permite algumas recuperações de até 45%, e juntamente com a recuperação secundária, e nós estamos atuando aqui na recuperação terciária, né, conhecida como recuperação avançada de petróleo, utilizada para campos de petróleo, né, que são conhecidos como campos maduros, onde muito do petróleo ainda está retido em poros de rochas. Então, a ideia, né, é usar alguns tipos de fluidos e géis modificados com nanomateriais para, né, ampliar essa capacidade de recuperação. Então, a ideia aqui que a gente tem é, basicamente, né, tem-se a perfuração de um poço offshore, e devido à variação de pressão já existe uma recuperação, existe depois, secundariamente, a injeção de gás, e depois injeta-se fluidos, que podem ser fluidos poliméricos, que vão arrastar esse óleo mais retido em rochas, promovendo assim uma recuperação, né, maior desse petróleo. E aí a gente fala muito em controle de conformidade, que é, muitas vezes, né, quando esses fluidos eles vão sendo usados, muitas vezes no poço produtor, recupera-se simplesmente água do mar, né? Então, a ideia, né, com o controle de conformidade, com o uso dos fluidos ou géis, é exatamente tentar, né, forçar a passagem por poros onde esse petróleo está mais aderido, assim permitindo um processo, né, maior em eficiência de recuperação. Os fluidos são fluidos poliméricos, a gente atua com as poliacrilamidas, né, e seus derivados, e os géis, por sua vez, têm um mecanismo um pouco diferente. Os géis, eles, pensando no processo em que a gente teria, por exemplo, que esse óleo ele ficaria retido nos poros das rochas, então a gente poderia passar o fluido, ele não passaria ou não recuperaria esse óleo, né, existente aqui. Então a gente passa a fazer o quê? A gente faz um processo em que a gente pode gerar uma gelificação in situ, né, presente nos poros, para bloquear canais preferenciais e forçar a passagem do fluido viscoso, por exemplo, por canais onde o óleo está retido, né? Essa é uma das ideias com os géis. Então, esses géis eles funcionam como géis bloqueadores, né, de zonas de alta permeabilidade. Aqui a gente tem alguns dos resultados alcançados pela equipe, né? Então, a gente tem o escalonamento dos nossos fluidos, que na verdade são nanofluidos. A gente tem fluidos, né, em que a gente acrescenta nanotubos de carbono, nanopartículas de óxido de titânio e também óxido de grafeno modificado com aminas. E aí a gente tem aqui, né, um aumento de escala, e aqui é muito comum a gente trabalhar com gráficos desse tipo, em que a gente usa condições típicas de reservatório, como temperatura de 70 graus, condições de cisalhamento de 7,34 segundos a -1, e aqui a gente vê a amostra que é uma referência nossa, né, que é simplesmente um fluido de poliacrilamida, e aqui a gente coloca lá os percentuais de nanomateriais, né, no caso aqui o óxido de grafeno, em que aqui há um destaque para uma amostra contendo 0,50% em massa de óxido de grafeno comparativamente à massa do polímero, em que há um ganho, né, em termos de viscosidade de 29%. Esse aumento de viscosidade ele pode ser importante para nós, aí, porque a gente, viscosificando o fluido, a gente evita que, durante os processos em que esse fluido ele vai ser cisalhado no poço, ele perca essas propriedades reológicas, né? Então o nanomaterial ele, né, estaria presente aí para manter, né, como mantenedor dessas propriedades. Os géis, por sua vez, eles podem ser de 2 tipos. Existem os géis de gelificação in situ, existem os PPGs, que são géis de partículas pré-formadas.
Então, aqui, né, pensando nos géis, aqui como um exemplo, a gente tem géis contendo nanotubos de carbono oxidados, e aí a gente, né, produz alguns géis de partículas pré-formadas, que são essas partículas que são injetadas. Elas já são géis que podem se combinar, né, e gelificar, por exemplo, diretamente dentro de um poço. E aí a gente tem aqui, né, por exemplo, condições necessárias para a injeção, porque obviamente são géis, são materiais viscosos, eles podem entupir os dutos, né, por exemplo, durante o bombeamento, então a gente tem que cuidar disso. A gente sabe que a gente tem que usar condições de injeção, por exemplo, com viscosidades menores que 30 mPa/s, e a gente, dependendo das concentrações que a gente usa dos géis nas soluções salinas, onde a gente tem soluções sintéticas em que a gente simula a água do mar, a gente consegue ver que a gente tem condições adequadas, né, com valores menores que esse 30 mPa em termos de viscosidade. É comum também para esses géis, a gente, no caso dos géis in situ, trabalhar com um tipo de escala conhecido como escala Sidansky. É uma escala em que a gente coloca inicialmente precursores dos géis em frasquinhos, como se fossem garrafas, e a gente deixa isso em estufa e vai acompanhando ao longo do tempo. E a hora ou outra a gente vira esses frascos e avalia se o gel escorre ou não. Então a escala Sidansky, ela varia aí com a força gel, né, com as letras, e a gente pode definir se o nosso gel, de acordo com a escala, ele tem condições de ser forte ou mais fraco, e dimensionalmente ele vai, né, se sustentar, né, durante, por exemplo, a recuperação. A cinérese é uma outra propriedade que a gente acompanha. A cinérese, ela nada mais é que o gel ele vai inchar, por exemplo, na presença de água, e com o tempo ele começa a expulsar essa água. Esse é o processo de cinérese. Então, os processos de reticulação continuam acontecendo, ele expulsa a água, e isso é ruim, porque ele perde a sua dimensionalidade, né? Então, ali, ele deveria ser um gel de bloqueio, ele vai reduzindo sua dimensão, ele vai descolando ali dos poros das rochas, e aí a gente tem um problema, uma questão. Então, a gente, adicionando aqui alguns nanomateriais, a gente conseguiu ver que os nanomateriais eles conseguem reduzir essa cinérese existente para esses sistemas, né? Com destaque aqui para a amostra de óxido de grafeno. Deu algum probleminha para passar? Parece que apareceram outras coisas juntas. Foi, agora foi. E de forma sucinta, só comentar, né, que recentemente a gente finalizou um projeto de tratamento de água usando esses mesmos tipos de géis, um projeto FAPEMIG, né, intitulado Desenvolvimento de Nanocompósitos para Tratamento de Águas Contaminadas. Essa foi uma das equipes, a equipe, né, que atuou nesse projeto. E a ideia dos géis é basicamente atuar como materiais que vão absorver ou adsorver metais. Na época do projeto, a gente pensou nas águas de rios contaminadas pelos acidentes com barragens. Então, um dos problemas era o ferro, né? Então, a gente avaliou e viu que, né, existia aí os géis eles conseguiam, né, fazer aí uma adsorção adequada, interessante para esses tipos de metais. Nós testamos alguns outros também. E a gente, nesse mesmo projeto, testou também alguns tipos de membranas, que são as membranas de osmose inversa, ou as membranas de osmose inversa que são recicladas, em que a gente avaliou também corantes, né, onde nós verificamos aí a capacidade, né, das membranas contendo óxido de grafeno e também TiO2, usando o glutaraldeído como um agente de cola aí, né, para a membrana. A gente também viu que os materiais eles são promissores, né, para esses processos de tratamento de água. Então é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Tem mais uma apresentação? Prometo ser rápido já são 6 horas, né? Está dentro da programação. Eu vou adiantando aqui, e foi bom que a Ana Cristina e a Raquel explicou muito do conceito do que eu vou falar aqui. Então, vai ser bom que vai dar para dar uma resumida. E aproveitando também, hoje pela manhã foi falado muito sobre o histórico do CT Nano, né? Então, eu tive o
privilégio de ter participado desde a cavalaria até a mudança para o prédio para cá, e agora eu saí, fui para uma empresa, e agora voltando, que eu vejo uma evolução, tanto como ser uma unidade em Embrapi, foi uma coisa que na época a gente ficava lutando muito para conseguir fazer, né, tentar ser aprovado, então conseguiu. A gente vê uma evolução nos métodos, na maneira como está organizado, nos projetos, então eu queria só falar isso, né, aproveitando o tempo, que isso é muito interessante. Vou falar agora. Meu nome é Tarciso, tá? Eu comecei aqui em 2014, eu fui orientado do mestrado pelo professor Calixto, eu sou engenheiro civil, então comecei um trabalho de fazer o processo de síntese de nanotubo de carbono sobre o cimento, o reator que a gente desenvolveu, orientado pelo professor Calixto e orientado pelo Luiz Orlando. Então, foi um trabalho que a gente trabalhou para fazer os entregues para a Petrobras, para a Intersemente, né, de material que depois foi utilizado em diversas defesas de mestrado, diversas teses, em artigos. E depois, né, eu continuei trabalhando aqui, fui fazer meu doutorado, fui orientado pelo Manuel, fiz meu doutorado na engenharia química, que eu já comecei a trabalhar com outros nanomateriais, orientado pelo Luiz Orlando. E nesse período todo, trabalhando com essas mentes inquietas, tudo aqui, e eu também sou uma pessoa que, se fala, vamos fazer isso, eu falei, vamos, né, professor? E aí, até para começar a falar da ecocarbono e falar do que foi dito aqui, de como que foi aquele processo da patente, né, do que foi mostrado até agora. O Luiz Orlando um dia me ligou e falou assim, Tarcísio, eu vi um artigo aqui que eles fizeram pirólise de açúcar e fizeram grafeno 3D. Vamos fazer? Eu falei, vamos, né? Eu fazia tudo que ele queria. E 2 dias depois, eu falei, professor, deu certo. 2 dias depois, ele, vamos fazer agora com garrafa PET. Vamos? Eu falei, vamos, né? E aquela coisa maluca, garrafa PET para chegar no grafeno, tinha as mesmas características. Não vou entrar em tanto detalhe. Então, a gente foi trabalhando nisso, começaram as caracterizações, na época, Camilo, o Sérgio, que trabalhavam na caracterização, fizemos caracterização, poxa, isso aqui dá para a gente poder, de repente, fazer um pedido de patente, né, pedir uma análise. Então, nós fizemos o primeiro pedido de patente, que depois foi concedido, acho que 2 anos atrás, já está patenteado, né? Depois, isso foi 2016 para 2017, depois de 2018 para 2019, ou um pouco antes, nós fizemos a segunda patente, que tem muito a ver com os outros 2 trabalhos que foram falados aqui anteriormente. Então, a ecocarbono surgiu no sentido de, agora nós precisamos fazer isso caminhar, né? Então, foi... Estou passando... Então, foi uma iniciativa do professor Luiz Orlando Ladeira, eu e o professor Calixto, nós entendemos que, da tecnologia que a gente tinha desenvolvido, agora a gente tinha que, dentro do conhecimento nosso, tentar ajudar a indústria a poder aplicar isso, né? Foi falado aqui, né, não vou ficar entrando em detalhe, até pelo avançado da hora, então a gente sai disso, passa por um processo que a gente tem patenteado para chegar em soluções com valor agregado, contendo grafeno. Não vou ficar falando muito isso aqui, mas acho que a grande maioria conhece as problemáticas que tem do descarte do PET inadequado. Essa semana foi aprovado no Brasil aqui uma lei sobre o gerenciamento de resíduos, que está envolvido, inclusive, gerenciamento de resíduos plásticos. Não vou ficar falando isso. Isso aqui é uma coisa de reflexão que também a gente tem que entender, né? Isso é uma imagem real, né? Uma baleia com plástico e lixo dentro dela. Então, a gente tem que entender que futuro nós queremos. Dentro do alinhamento do que a Raquel até comentou, e do pensamento de sustentabilidade, uma coisa que a gente, né, até por necessidade, a gente sempre procurou trabalhar isso, não é só conversa, tá? A gente sempre procura nisso. Então, esses dados aqui são desatualizados, mas essa agência aqui não atualiza de maneira frequente os dados, mas a gente sabe que tem essa problemática, então o nosso trabalho é fazer essa geração de soluções contendo esse material. Essa apresentação, como ela às vezes, para pessoas que não conhecem, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, pessoal? Mas nós temos diversas formas de produção e obtenção de grafeno, e a gente chegou com essa solução, que até então, por volta de 16 para 17, não tinha nada publicado. A gente falou, mas será que isso está certo mesmo? E de 2020 para frente, tem mais de 2 dezenas de artigos com o mesmo processo, mostrando as mesmas propriedades, as mesmas aplicações, algo que a gente já imaginava que poderia ser feito lá atrás. Então, isso foi bom que corroborou com a ideia maluca da gente na época, né?
Então, a gente entende que é um processo de larga escala. Falou há pouco aqui que de uma produção já estou fazendo 200 litros. Na época que eu comecei, a gente fazia alguns litros, agora já estou fazendo 100 litros, né, em cada vaso, com a qualidade adequada para a aplicação, tá? Um processo modulado e questão de sustentabilidade nem precisa dizer, né? Todos já sabem também que essas são várias aplicações onde você pode utilizar grafeno. Então, foi falado aqui de projetos que usam capacitor. Nós fizemos até um trabalho que um aluno do Luiz, foi publicado ano passado, retrasado, com o grupo do Rodrigo Laval, utilizando esse material a partir dessa espuma leve de carbono com grafeno em baterias. Então, tem um trabalho que foi publicado sobre isso. Tem aplicações, que é muito a minha área aqui, né, de concreto. Então, a gente tem também trabalhos nessa área. Tem, enfim, diversas aplicações, inclusive o do projeto que foi falado aqui, né, da parte de agricultura. Então, esse é outro ponto também que pode utilizar essa solução. Isso aqui foi mostrado, é um gráfico muito parecido às isotermas, mas aqui foram outro trabalho. Então, aquele conceito de você tem uma areia, mas depois faz o recobrimento, você consegue aumentar. A areia é muito utilizada em filtro, e quando você tem um filtro com essa capacidade de adsorção, como a Raquel muito bem explicou aqui, você potencializa os processos de tratamento de efluentes. Aqui era um filme, tá, gente? Mas acho que uma questão não está funcionando. Isso aqui a gente fez junto com o pessoal da SMS. Metilene Blue, né? Azul de metileno, que é o marcador da indústria química, passando um processo aqui muito simples, de um filtro no tubo de PVC, com fluxo forçado, saindo o metilene blue, que essa aqui é a cor mesmo da solução, foi preparada. Depois a gente, pelo processo de adsorção, todo esse contaminante, vamos dizer assim, saiu a água com uma turbidez praticamente inexistente. Então, a gente, desde essa época, isso aqui foi em relação ao trabalho da Tati, né? Ela fez um trabalho bem legal, avaliando quantos ciclos eram capazes de suportar esse processo, né? Então, isso aqui foi legal. Esse aqui, um outro que a gente fez internamente no laboratório, um teste, nós criamos, né, Calixto, uma dispersão que tinha diversos óxidos importantes para serem avaliados em contaminantes. Então, nós criamos uma solução artificial, passamos de novo para um filtro, aqui não foi forçado, mas por gravidade só, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas, no final, a gente teve, por exemplo, alguns marcadores, esses resultados não foram feitos nem do UFMG, nós fomos numa empresa especializada em análise de efluentes, levamos lá para ter qualquer injeção, né, para a gente falar, não, foi resultado deles. E, então, gerou certificado com reduções significativas de alguns íons aqui, que também corrobora com o que já foi falado aqui. Então, a gente já começa a imaginar a aplicação dessa solução para tratamento de efluentes dos mais diversos tipos, desde efluente de lavanderia até efluentes industriais, tá? Aqui um comparativo de alguns resultados, né, do tanto que caiu os teores. Estou passando rápido, tá, pessoal, pelo avançar da hora. Esse aqui é um trabalho que eu nem conhecia, o Calixto me falou, eu fiquei 3 anos fora, né, fui para o mercado trabalhar, agora que eu estou voltando para ecocarbono, mas foi junto com o pessoal da SMS para ver a questão da compatibilidade da formação de alguns patogênicos. Eu não vou nem saber explicar para vocês, na minha ignorância, não vou falar, mas ao final do dia a questão é que conseguiu ter uma redução, e eu não vou falar muito para não falar besteira aqui, mas teve uma redução na proliferação desses agentes patogênicos, tá bom? Mas, mais uma vez, esse processo desse material com uma área superficial específica significativa, contribuindo para o processo de adsorção e outros mais, alguns mecanismos para poder serem utilizados e trabalhar. Depois, se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso aqui com detalhes, pode procurar a gente e até o pessoal da SMS vai saber explicar melhor. Aqui entra muito na minha ignorância. E aqui, o que a gente conseguiu comparando com alguns resultados de bibliografia da literatura. Então, são artigos que mostravam, por exemplo, síntese de grafeno, na verdade, nem era síntese, era cobertura de sílica com grafeno. Aí, quando a gente olha o material que a gente produziu, as mesmas sílicas, esferas, mesmo não, né? A morfologia equivalente. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem algumas nuvenzinhas que são as folhas de grafeno. Esse aqui foi o resultado do trabalho da Ana Vitória, que ela trabalhou com esse material, que é muito utilizado na cimentação de poços de petróleo. Então, o objetivo era sintetizar esse material, chegamos nisso, e depois a gente ia fazer a aplicação com um material cimentício suplementar para retirar clinker e utilizar na cimentação de poços de petróleo para os ganhos de produtividade. Tá? E quando a gente vai fazer algumas análises, por exemplo, de AFM, a gente repara que tem poucas camadas esse material, depois que a gente conseguiu tirar ele dessa sílica aqui. Tá? Então,
a gente pode considerar, até não só pelo número de camadas, mas pelo espectro Raman, as outras caracterizações, tem características de material de grafeno mesmo. Aqui, sobre a questão de poços de petróleo, eu estou passando rápido, tá, pessoal? Como eu disse, pelo avançado da hora, mas o que a gente chegou ao final, fazendo todos os processos que tem, como tem lá no SEMPS, para avaliação de pastas para cimentação de poços de petróleo, os mesmos equipamentos tem aqui, a gente reparou que não tinha um efeito negativo, muitos nanomateriais têm um impacto negativo quando vai para a matriz cimentícia, principalmente na trabalhabilidade. Então, quando a gente avaliou a utilização desse material, que é um grafeno acoplado na partícula que faz o efeito, o grafeno está grudado nela e ele não vai se aglomerar depois, que é um processo que ocorre muito dentro de matrizes cimentícias devido aos íons Ca2+ presentes. Essa é outra história que depois um dia a gente pode conversar. Mas o importante do trabalho dela, já mostrando com o material produzido por essa tecnologia, é que não impactou algo que a literatura consta, não só literatura, e eu posso falar também com uma certa propriedade, trabalhando em escala mesmo, industrial, que tem um impacto. Aqui também já foi falado, né? Não vou entrar em detalhe, mas o que a gente entende? Né? Todas essas aplicações que a gente entende que podem ser feitas, e a Ecocarbono é o quê? É uma empresa de consultoria e desenvolvimento. Nós hoje trabalhamos aqui dentro, né, muito agora o Calixto Luiz, e agora que eu estou retornando, dentro do CT-Nano, porque nós somos um spin-off do CT-Nano, utilizando a estrutura, mas a nossa ideia é uma empresa de consultoria e desenvolvimento, no seguinte sentido: tem uma empresa da área de cimentícios, de adições, interessadas em obter um produto novo. A gente vai ajudar eles dentro dessa tecnologia, que nós licenciamos, tá? A gente licenciou em 2021, parece. Então, nós somos autores da patente, mas nós licenciamos junto ao FMG já a patente. Então, nós temos o licenciamento dela, a Ecocarbono. Então, a gente entende que a gente pode contribuir com diversas indústrias, diversos ramos, para conseguir fazer essa tecnologia de acordo com a aplicação dela, a gente apoiar no desenvolvimento e na implementação desse processo em escala industrial, tá bom? Então, a gente entende que não é só um produto, de fato, a gente não tem um produto, né? O que a gente tem nem é só um processo, a gente fala que nós temos uma plataforma, usando aqui de economia circular, porque a gente está trabalhando com material que pode ser pós-consumo, né? E com soluções em nanotecnologia do carbono. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. A gente vai começar agora algumas coisas mais de prospecção, em função até da experiência que eu tive mais no mercado, trazer algumas coisas para a gente alavancar mais a Ecocarbono. Então, a partir desse ano, talvez a gente vai conseguir dar alguns passos maiores, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês. Só abrir, se tiver dúvidas, vocês ficam à vontade. Tem tempo para isso? Não sei. Mas é isso, eu fico à disposição. Lembrar que tem os posts da MSIM também, se vocês querem que a gente detalhe um pouquinho mais cada uma, a gente pode ir lá olhar de novo. Então, vocês ficam à vontade. Obrigado. Valeu. Queria pedir um favor, igual eu peço algumas vezes, que não deu tempo de filmar as palmas. Vocês aplaudirem de novo, só para eu filmar? Com entusiasmo. Obrigado. Só para encerrar o vídeo. O mundo mágico da televisão. Bom, pessoal, obrigado. Agradecemos a presença de todos os palestrantes. Lembrando que os informes de amanhã, né, a partir das 8h30, estaremos aqui novamente, no nosso segundo dia. Lembrar de trazer o crachá de novo, tá bom? Lembrar também de vir arrumadinho, perfumado, para a gente fazer a nossa foto oficial, para atualizarmos o nosso slide da equipe. Encerramos aqui o primeiro dia, agradecemos a presença de todos. Esperamos vocês amanhã aqui às 8h30 da manhã para mais uma jornada de muito compartilhamento de conhecimento e inovação. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.